Amém, irmãos? Quem trouxe a palavra de Deus, abra a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Você vai para Salmos, de Salmos, Provérbios, de Provérbios, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Amém? Vou pregar essa palavra aqui do Velho Testamento. Eu quero falar um pouco dessa palavra. Salomão é o escritor desse livro de Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra hebraica que significa, uma palavra grega que significa o pregador, aquele que prega, aquele que reunia as pessoas para ensinar conselhos para as pessoas. Então esse livro tem o nome de Eclesiastes. Se fosse traduzir em português, aquele que ajunta as pessoas para ensinar. Salomão aqui, quando escreve esse livro, quando tem a revelação desse livro, Salomão passou por muitas coisas na sua vida. Salomão, quando jovem, escreveu Provérbios. Na meia idade dos 40 para os 50 anos, ele escreveu Cantares de Salomão. E agora no fim da vida, já beirando a sua morte, Salomão escreve Eclesiastes. Não é um livro qualquer da Bíblia, porque é um livro de depressão, é um livro de angústia, de enfado. Salomão fez análises da vida dele, da vida das pessoas que ficavam debaixo do sol. Essa expressão nesse livro é constante, debaixo do sol. Salomão foi um homem que fez muitas análises, porque recebeu um coração entendido para entender muitas coisas. E Salomão tinha uma sabedoria tão grande que ele atraiu a atenção de todos os homens do seu tempo, até mesmo dos mais sábios dos sábios, vinham a Salomão para receber ensinamentos de Salomão. E Salomão concluiu no fim da sua vida, através desse livro, ele deixou escrito, no fim de todas as suas análises, ele deixou escrito o seguinte: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Isso quer dizer, tudo é inútil, tudo não tem utilidade nenhuma. Chega um homem velho, o homem mais sábio que já teve na terra, nos seus últimos dias, ele descobriu que tudo era inútil nessa vida, que não havia utilidade alguma em nada do que ele viveu. Salomão dá o seu próprio testemunho dizendo: olha, tudo que eu vivi é vaidade, não serve para nada, é inútil. Mas se eu falo isso, se você fala isso, é uma coisa, porque eu não conheço a vida direito, e você que está aqui também não conhece, e nenhum dos nossos velhos aqui não conhece a vida como Salomão, porque Salomão foi um homem que conheceu a vida como nenhum outro. Primeiro, por nascer numa família real, ser filho de Davi e se tornar rei de Israel, e fazer uma oração a Deus e ser respondido, e receber uma sabedoria que ninguém recebeu. E Salomão foi um homem que provou de tudo, irmão, tudo que você imaginar ele provou. Para você ter uma ideia de riqueza, nenhum outro homem, diz a Bíblia, antes dele foi tão rico quanto ele, e nem depois dele homem nenhum haverá.
Por mais que hoje, quando a gente lê nas revistas o ranking da riqueza dos homens mais ricos do mundo, e a gente se depara com nomes famosos da atualidade, com muitas riquezas, nenhum chegou ao sapato de Salomão, chegou à sandália de Salomão, porque Salomão foi um homem muito, muito, muito rico. Muito, muito rico. Qualquer um desses que hoje é rico não se compara à riqueza de Salomão. Então nada foi impossível para ele. Tudo que o dinheiro, tudo que os ouros, que os tesouros pudessem comprar, Salomão provou. Salomão não foi um homem que reteve a sua alma e falou: isso eu não vou comer, isso eu não vou escolher. Não, tudo que você imaginar, Salomão provou. Salomão provou as drogas da vida, Salomão provou a embriaguez, Salomão provou os melhores vinhos, as melhores bebidas daquele tempo. Salomão provou, ele não privou a sua alma, ele não privou a sua carne de nenhuma delícia da terra, de nenhum prazer dessa terra. Salomão teve 1000 mulheres. 1000. E aí, irmão, ter 1000 mulheres hoje, para ter uma é difícil, mas Salomão teve 1000. Já imaginou? 1000 menstruação por vida. E Salomão provou todas as mulheres que você possa imaginar. Aquele cara que cantou aquela música: já tive mulheres de várias cores, de vários sei o que, de várias idades. Ele pegou esse Salomão. Salomão tinha um aras de mulher. E ele escolhia o que ele queria. Queria uma morena, era uma morena. Uma loira, uma ruiva, uma alta, uma magra. Não sei se tinha gorda. É porque rei. E todas as mulheres que ele tinha eram princesas. A maioria das mulheres que ele tinha eram princesas. Mulheres que tinham o maior tratamento daquele tempo, a maior tecnologia daquele tempo disponível à beleza daquelas mulheres. E ele provou todas essas mulheres. Todas. Tudo que você imaginar, Salomão provou. Salomão provou a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria. Ele invocou espíritos. Ele fez de tudo que não presta. Tudo que você imaginar que não presta, Salomão fez. Porque ele era um rei que tinha toda a riqueza do mundo daquele tempo. Tudo estava aos pés de Salomão. Salomão decidiu fazer uma casa para Deus e fez a casa para Deus, o templo de Salomão, revestido de ouro. Não como que os homens de agora fizeram em São Paulo, mas aquele era revestido de ouro, amando de Deus. E Salomão fez um castelo para ele. Coisas que às vezes vai sair da nossa realidade aqui. E conquistou vitórias e derrubou reinos e destruiu pessoas. Salomão provou matar pessoas. Salomão provou fazer favores para as pessoas. Salomão ajudou as pessoas. Salomão roubou dos pobres. Tudo que você imaginar de bom e de ruim ele fez. Mas agora, no fim da vida, ele chega à conclusão de que tudo que ele provou, de drogas, de vícios, de mulheres, tudo que ele construiu, templo para Deus, templo para si próprio, coisas inacreditáveis, coisas infundáveis para os dias de hoje. Todas as vitórias que ele teve sobre reinos, todo o domínio que ele teve sobre os sábios, tudo que ele possa ter conquistado e feito, o nome que ele tem, tão grande que eu estou pregando hoje aqui, Salomão chega à conclusão de que isso não valeu de nada. E no seu livro ele começa a discorrer: eu vou deixar tudo que eu fiz para os outros, e tudo que eu conquistei, eu não sei o fim que será. Tudo que eu fiz, não sei o que vai acontecer. E Salomão chegou ao ponto de cair numa depressão e fazer uma comparação assim, entre o homem e um animal não tem diferença nenhuma, porque o animal morre e vai para o pó da terra, e o homem também. E Salomão chegou à depressão de dizer: tudo é enfado, tudo é canseira, tudo é fadiga. O que sobrevém sobre o justo, sobrevém sobre o ímpio.
Então no capítulo 12, quando Salomão já está para acabar o seu livro de Lamentações, que quando você lê Eclesiastes, você vê Salomão reclamando da vida, reclamando das suas conquistas, reclamando dos seus prazeres, chegando à conclusão de que nada o preencheu, de que nenhum dos vícios dele preenchia ele, nenhum dos vinhos que ele bebia satisfazia a alma dele, de nenhuma mulher que ele podia ter no seu aras das mulheres, nada daquelas mulheres podia satisfazer o coração dele, por mais que fossem as mulheres mais lindas, mais belas, perfumadas que existiam naquele tempo. Ele chegou à conclusão, irmão, no fim do seu livro, que só vale uma coisa: lembrar do seu Criador nos dias da juventude, nos dias da mocidade. Agora Salomão está velho. Quem pudesse falar com ele, ele diria, se alguém não tinha novidade para Salomão, se alguém dissesse: Salomão, você já fez isso? Eu já fiz. Salomão, você já provou isso? Eu já provei. Salomão, você já fez essa coisa errada? Eu já fiz isso errado, eu já fiz isso errado. Você já fez isso certo? Já fiz isso certo também. Já teve experiência com Deus? Tive experiência com Deus. Já teve experiência com Satanás? Tive experiência com Satanás. Salomão, qual é o conselho que você nos dá? Então Salomão, no fim da sua vida, ele pensou assim: irmão, eu não posso permitir que as pessoas que nasçam nessa terra vivam uma vida maldita e desgraçada como eu. Salomão pôs isso no seu coração. E Salomão disse: eu não posso permitir que as pessoas vivam de maneira errada como eu vivi. Então Salomão diz: a única coisa que compensa é lembrar do Criador nos dias da mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Salomão estava pregando quando escreveu esse livro, e ele tinha os jovens como alvo das suas pregações, porque ele via nos jovens o desejo de conquistar, ele via nos jovens o desejo de conhecer aventuras, vida louca. Essa semana que passou, um cara se matou, e os amigos dele no Face disseram assim: olha, você vivia uma vida louca, tudo que você fazia era loucura, mas essa loucura que você fez nós não aprovamos. Então Salomão queria conversar com os jovens e dizer: essa vida louca de você querer conquistar, essa vida louca de você querer possuir, essa vida louca de você querer sentir emoções no seu corpo, na sua alma, você ter experiências sexuais, você ter experiências com drogas, com vícios, você ter experiência de conquista, isso não importa de nada. O que importa é você lembrar de Deus. O que importa é você viver para Deus. Um velho agora que sabe tudo está dizendo para as pessoas que não sabem nada: lembra-te do teu Criador nos seus dias de mocidade. Está lá na faculdade, o rapaz se especializou, foi o melhor dos alunos, então foram fazer uma homenagem no dia de colação de grau, e aí então traz o menino gênio, e um professor cristão olha para aquele menino e fala: esse menino tem um futuro fora do comum, esse menino estudou aqui na faculdade e transcendeu o que nós pensávamos dele. Então o professor disse assim no fim: o que você pensa da vida depois disso aqui? Bom, professor, agora eu passei essa fase, eu estudei, eu ralei, eu me tornei o melhor da faculdade, e agora eu quero me tornar o melhor dos médicos, eu quero ser o melhor médico, eu quero ter o melhor consultório, e eu quero ganhar muito dinheiro com isso. E o professor disse assim: sim, e depois? Bom, depois que eu conquistar meus objetivos, depois que eu conquistar meus objetivos profissionais, eu quero arrumar uma mulher e quero casar com ela, e quero ser feliz. E depois? O professor perguntou: bom, e depois eu quero ter filhos, porque filhos é projeto de todo ser humano. Eu quero ter filhos, eu quero ter uns 3. Sim, e depois? Depois eu quero conquistar. Eu quero comprar casas, eu quero comprar um sítio, eu quero comprar uma fazenda, eu quero que o meu nome esteja nas revistas de medicina, eu quero que todos saibam o que eu fui, o que eu passei na faculdade e o que eu sou agora, um homem respeitado, um homem que ajuda as pessoas. Sim, e o professor disse: e depois disso? Bom, depois disso eu já creio que eu vou estar um pouco mais velho,
eu já vou estar um pouco mais com a minha mente amadurecida, já vou ter poder aquisitivo, já vou ter família, meus filhos já vão estar crescidos. O meu plano é conhecer o mundo, eu quero conhecer todos os lugares que o ser humano pode imaginar. Eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero conhecer o Alasca, eu quero conhecer todos os lugares que o meu dinheiro conseguir levar. Sim, e depois que você conhecer todos os lugares, bom, professor, depois eu acredito que vem a morte. Depois de tudo isso que eu fizer, e eu deixar filhos aqui, eu deixar o meu nome, minha reputação, ter conhecido o mundo, ter provado as coisas que eu quero provar, bom, depois disso não sobra mais nada, sobra a morte. Então o professor disse: e depois? E o aluno disse: professor, depois eu já não sei mais o que vai acontecer. Não sei mais o que vai ser de mim depois. As pessoas estão vivendo como a diaconisa começou o culto aqui. Estão vivendo, e os dias estão passando. E os dias vão passar. E Salomão sabia disso e disse: lembra-te, antes que venham os dias maus, os dias que você não vai ter contentamento, os dias que nada vai te satisfazer, que se escureça todas as coisas, se escureça. Salomão está falando assim: antes que venha um dia que se escureça a lua, a luz, as estrelas e o sol, ou seja, antes que as coisas percam o brilho, antes que as coisas percam o valor, antes que as coisas percam o colorido, as coisas sejam inúteis. Porque Salomão estava nesse ponto da vida quando escreveu. Ele não via mais luz em nada, porque Salomão estava dando o seu testemunho de que se desviara do caminho de Deus, e fora provar todas as outras coisas, e percebeu que todas as outras coisas havia tirado a luz, o brilho, a cor, o sabor da vida. Talvez hoje, irmão, você pode fazer tudo e você não faz nada, porque você só tem interesse, como Salomão tinha, em conquistar, em ter, em ser, em poder. E Salomão queria isso fora de Deus. Ele construiu um templo, o templo de Salomão, que era para Deus, mas ele estava fazendo aquilo simplesmente para ostentar um nome grande na terra. E agora, quando fica velho, olha para trás e vê que não fez nada direito, olha para trás e vê que não tem mais como voltar, olha para trás e vê que tudo que provou, tudo que foi, tudo que aconteceu, tudo que conquistou é vaidade, não serve para nada, vai deixar aqui. Então Salomão, irmão, ele, na sua sabedoria de palavras aqui, ele começa a explicar a velhice. A velhice virá para nós todos. Para alguns já vieram e não volta. Ou nós já estamos no domingo de novo, nós já estamos no fim do ano novamente, nós já vamos provar mais um Natal na nossa vida, nós já vamos virar outra virada do ano em nossa vida. Está passando como um cometa os anos. Há dias atrás era janeiro, há dias atrás era janeiro, mas o ano acabou de novo. As semanas passam que nós não vemos ela passar. A semana tem sido como cometas que passam numa velocidade que nós não estamos conseguindo acompanhar. E a segunda, e a terça, e a quarta já é domingo de novo. E amanhã vai passar depois, e depois já vai ser domingo de novo. E os dias estão correndo numa velocidade que nós não estamos entendendo. Os dias estão se abreviando, e cada dia que passa, ele não volta mais. Cada dia que passa é um dia que nós podemos ter perdido na terra, ou um dia que nós podemos ter conquistado na terra. É um dia que nós podemos ter feito algo de bom na terra, ou algo de ruim na terra. Não vai voltar mais. Diga aí para o teu irmão: lembra-te do Senhor agora. Fala para ele aí:
Nós reclamamos às vezes, nós reclamamos da nossa vida, reclamamos de tudo, mas Salomão está dizendo: lembra-te do Senhor enquanto você tem saúde, lembra-te do Senhor enquanto você tem vigor, lembra-te do Senhor enquanto você pode articular alguma coisa, antes que venham os dias maus. Irmão, nós reclamamos. O irmão disse: se você tem uma mão aí que não sofreu num acidente e perdeu ela, levante ela para Deus. Era isso que Salomão estava dizendo, que vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais a força física que temos, não vamos ter mais a disposição que temos, não vamos mais fazer as coisas que fazemos, não vamos mais querer as coisas que nós conquistamos, nada vai nos preencher. Ou você mora de aluguel e você diz assim: eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, e aí você consegue a casa e você continua na mesma porcaria de sempre, na mesma. Ou você pensa assim: oh meu Deus, o dia que eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, e você nunca é feliz, porque nada do que nós construímos, nada nos vai trazer felicidade, nada do que nós conquistarmos, nada vai nos trazer felicidade. Oh meu Deus, depois que isso acontecer na minha vida eu vou ser feliz. Não, não vai ser feliz. Eu vejo, eu falava assim: bom, depois que eu construir a igreja vai ser diferente. Não, não vai ser diferente, não é diferente, é a mesma coisa, a mesma guerra, não mudou nada, nada mudou, nada, absolutamente, não trouxe nenhuma felicidade, não trouxe nenhum prazer, porque nossas conquistas não trazem felicidade para nós. Oh meu Deus, o dia que eu casar, o dia que eu casar eu vou ser feliz. Não, não vai ser feliz, porque quantas mulheres estão casadas e estão com depressão, quantos homens estão casados e estão nos botecos bebendo cachaça num pleno domingo. Casamento não vai trazer a felicidade, é mentira. Ou eu vou ser feliz no dia que eu tiver uma família. Você não vai ser feliz no dia que você tiver uma família. Salomão ficava assim: bom, o dia que eu beber o vinho tal, ou esse vinho que quase poucas pessoas na terra beberam, então eu vou ser feliz. Então ele bebia o vinho, e no outro dia ele estava ruim. Bom, o dia que eu usar aquela droga vai me fazer feliz. E no outro dia Salomão estava ruim de novo. Então Salomão chamava uma mulher dele e dizia: nossa, o dia que eu conhecer uma mulher que tiver isso, que tiver aquilo outro na cama, então eu vou ser feliz. E Salomão conhecia essa mulher, porque ele tinha 1000, e Salomão era angustiado. No outro dia ele estava com angústia, e a vida era um ciclo de coisas que ele queria preencher e nunca preenchia, coisas que ele sempre podia conquistar e ter, mas ele nunca conquistava. O dia que eu tiver envolvimento com o sobrenatural, o dia que eu tiver envolvimento com o mundo espiritual, eu vou ser feliz. E Salomão consultou espíritos de demônios e nunca foi feliz, porque a felicidade não está atrelada a que nós temos ou ao que nós vamos conquistar. A felicidade está atrelada no nosso Deus Todo-Poderoso. Demorou anos para o homem mais sábio do mundo entender isso. E ele dá um quadro da velhice. Ele começa a dizer aqui, pega no versículo 3. É uma linguagem filosófica, irmão, uma linguagem difícil de entender, porque Salomão era um homem sábio demais. Mas ele diz assim, no versículo 2 ele diz: antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, seja uma continuidade, a mesmice, a mesma coisa, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Salomão está dizendo: lembra de Deus antes que os guardas da casa tremam. Salomão estava dizendo: os guardas da casa, os braços. Lembra-te de Deus antes que os teus braços
tremam. Agora Salomão estava com os braços trêmulos, porque estava velho, cansado, fraco, talvez com uma doença, porque isso é da velhice. Então Salomão está dizendo: gente, não faça como eu, lembre-te do Senhor antes de tremerem os guardas da casa, e antes de se curvarem os homens fortes, as pernas. Os guardas da casa tremerem, as pernas bambearem. O que nós podemos fazer hoje com nossos braços? Onde as nossas pernas podem nos levar? Salomão está querendo dizer: olha, quando eu tinha braço bom, eu usei esses braços para abraçar mulheres. Quando eu tinha as pernas boas, eu usei minhas pernas para o caminho do mal. Eu usei minhas pernas para viver para mim mesmo. E agora Salomão está dizendo para os jovens que estavam sentados ali na frente dele: lembra-te do Senhor antes que isso aconteça com vocês. E ele continua. Pega aí. No dia em que tremerem, o versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, os braços, e se curvarem os homens fortes, as pernas, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Falando dos dentes, de cair os dentes. Lembra-te de Deus, porque agora Salomão estava banguelo, tinha caído os dentes, e agora ele queria lembrar de Deus, mas com os braços trêmulos, com as pernas sem força. Um rei, o sorriso mais lindo, quando sorria as mulheres se encantavam, mas agora Salomão está dizendo: agora eu estou sem dentes, meus moedores caíram. Os efeitos da velhice chegou no meu corpo. Lembra-te do Senhor antes que isso aconteça. Lembra do Senhor agora, irmão. Tem gente que fica falando: ah, mas não está no meu tempo. Um dia Deus vai fazer, um dia é o dia que a gente decidir. Salomão continua aqui com a sua comparação. E cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos. Salomão está escrevendo e ele está sentindo no seu corpo, e está dizendo que chega uma hora que os nossos olhos ficam escuros. Nós não temos mais disposição, nós não queremos mais enxergar as coisas da vida como nós enxergamos. Pega esses velhos, bem velhos mesmos, e eles começam a conversar, e eles começam a falar de suas lamentações. Precisa de ajuda para andar. E hoje você olha, você que tem idade boa, está com 40, 50 anos, isso vai acontecer com você, isso vai acontecer comigo, conosco. Chega uma hora que nós não vamos ter olhos como nós temos hoje. Mas deixa o tempo passar, deixa o tempo rolar. Eu tenho muito tempo de vida. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? A velhice está chegando, vai chegar. E Salomão continua. Pega aí no versículo diante aí, versículo 4. Olha o que diz o versículo 4: e as portas da rua se fecharem. Salomão está fazendo uma comparação com uma casa, e agora ele fala assim: quando as portas das ruas se fecharem. Salomão está falando da boca, do ouvido. Parar de ouvir como ouve.
já não ter mais a mesma disposição de falar. Porque a velhice é isso, a pessoa perde a disposição, já não ouve mais como ouvia antes, já começa a ter problemas de audição, de ouvir, já não quer mais ouvir. E às vezes, irmão, a gente vê aqueles velhinhos largados, abandonados. Fala, gente, não tem família. Será que essa mulher não tem família? Esse homem aqui não tem família? Puxa, esses velhinhos desse jeito. E a gente se indigna, traz isso em nós e fala, meu Deus, por que está assim? Mas aí, irmão, tem o outro lado de ver. O lado do que a pessoa plantou na sua vida inteira. O que a pessoa plantou na vida de outras pessoas. O que ela plantou para si mesma. E hoje ela está colhendo aquela rejeição, aquele abandono. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que não deixa ninguém abandonado 100%. Mas agora tem pessoas que estão abandonadas, mas também viveram uma vida fazendo mal para todo mundo, viveram uma vida dissoluta, viveram uma vida regada a prazeres, viveram uma vida regada ao que querem, e diziam ter Deus. A maioria das pessoas estão hoje assim, elas sempre diziam, eu tenho Deus, eu tenho Jesus no meu coração. E Salomão estava lá, considerado o homem mais sábio, considerado o homem que teve mais mulheres, o homem mais rico, o homem mais afamado, e ele agora está dizendo aqui, gente, eu estou com o braço trêmulo, eu estou com as pernas bambas, eu estou com os olhos escuros, eu não tenho vontade de falar, eu não consigo ouvir direito. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra enquanto você tem vigor físico. Amém? Posso ouvir um amém aí? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então vamos continuar, que vamos discernir aqui o que Salomão quer dizer, versículo 4. E as portas da rua se fecharem, ouvidos e boca, e for baixo o ruído da moedura. Quando a pessoa vai comer, está sem dente, não faz mais barulho. Até isso Salomão estava com uma depressão tão grande, que ele prestava atenção nele comendo sem os dentes, fazia menos barulho, tirava o prazer de comer. E Salomão devia pensar, Senhor, quando eu tinha força, quando eu tinha os dentes, quando eu podia comer, eu comia comida sacrificada a ídolos. Eu vivia na carne. Então Salomão pensa, agora que eu estou velho, maduro, provei de tudo, eu queria ter esse prazer de novo, mas não tenho mais. Eu não consigo ouvir nem o barulho dos dentes. E Salomão continua, pega aí, versículo 4 de novo, para a gente entender. E as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem a voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem. E Salomão está dizendo, o dia que tiver festas, e eu não vou mais participar, o dia que as coisas estiverem acontecendo ao meu redor, e eu não quero cantar mais, os cânticos diminuíam. E ele vê aquelas mesmas mulheres, aquelas mil mulheres que decretavam amor para ele, agora dançando e cantando, e ele lá velho, com as pernas trêmulas, com os braços trêmulos, com problema de visão, problema de audição, sem força, sem vontade, sem disposição, vendo aquelas mesmas mulheres, vendo os seus súditos, os seus servos festejando, cantando, vendo o vinho, a melhor comida, e ele lá, quando desperta, não posso mais participar disso, não vou mais participar disso.
Não tenho mais contentamento nessas coisas. Aí vem um quadro na mente da pessoa, vem a lembrança do que ela poderia ter feito diferente e não fez. O que ela poderia ter mudado, mas não mudou. Tarde demais. Eu penso em Salomão assim: eu não posso mais voltar à minha vida, mas deixa eu falar com aqueles que podem. Deixa eu falar com aqueles que podem. E o versículo seguinte, para me adiantar aqui, né? Versículo 5: quando temerem o que é alto, quando temerem o que é alto, Salomão está dizendo, e aí você começa a ter medo das coisas do alto, você começa a ter medo de Deus. Deus, está chegando a minha hora, minhas pernas já não são mais as mesmas, meus braços, meus dentes, oh meu Deus, eu já não sou mais o mesmo, eu já não tenho mais contentamento com nada. Ou começa a pensar nas coisas eternas, oh meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Começa a ter medo das coisas que são do alto, começa a ter medo de Deus. Se eu morrer agora, se eu salvo, eu conquistei, eu fiz, mas eu tenho a salvação, eu vou ser salvo, as coisas do alto vão me aceitar, ou eu vou ser rejeitado pelo alto? Começa a ter medo, começa a ter receio de Deus, porque está chegando a hora de ir embora da terra. E aí, irmão, o versículo aqui 5 diz assim: quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho. E aí começa a chegar o espanto no caminho, e Salomão está dizendo o jeito que vai morrer, o processo da morte. Alguém já morreu aqui? Quem já morreu, diga amém. Como que é morrer? Salomão, que era o homem mais sábio, não sabia. Ele estava com medo de Deus e agora estava com medo da morte, porque ele sabia que a morte ia vir, e não sabe como que é a morte, não sabe o processo, como que vem, que jeito que vem, que hora que vem, que jeito que é morrer, como que é morrer. Foi o que o professor disse: e depois de você conquistar tudo, e depois eu não sei, porque a sabedoria dos homens não sabe. O fato é que o cara recebeu o coração mais sábio que teve, e no fim da vida não sabia se era salvo, e no fim da vida tinha medo da morte, porque tinha vivido uma vida desregrada, dissoluta. Olha para o teu irmão aí, pergunta para ele se ele tem medo da morte. Tem medo da morte? Eu tenho. Nunca morri. Vai saber como que é. Se eu soubesse, você tem uma noção, né? Você anda num caminho que você já andou um monte de vezes, você não tem medo. Agora, quando você anda pela primeira vez, você fica com medo, não é? Eu entrei numa mata aí há uma semana atrás, um mataral terrível. Gente, eu estava morrendo de medo de ter cobra. Ficava assim, ó, que nunca tinha entrado ali naquele lugar, estava morrendo de medo. E a morte é a mesma coisa. Se alguém falou para você que não tem medo da morte, é mentiroso. Tem. E se tiver falho com Deus, tem medo ainda mais, porque sabe que se morrer, vai para onde? Para a glória. Então o versículo 5 diz assim, ó: quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, vou ser rápido aqui, florescer a amendoeira, quando os cabelos ficarem brancos e o gafanhoto for um peso, você viu as coisas leves, você não conseguir carregar elas, e falhar o desejo. Isso aí tem gente que já está jovem, está falhando o desejo. Salomão está dizendo: olha, quando você não tiver mais apetite, vontade de comer, quando você não tiver mais vontade de fazer sexo, você está morrendo, você está sem vontade da vida, você já não tem mais desejo. Alguém quer te pagar uma viagem e você diz assim: não, vou viajar para quê? Não, estou velho. Quer te dar uma roupa para você, uma roupa nova. Não, essa roupa aqui está boa mesmo.
É o efeito da velhice. É o efeito da própria morte. Porque quando você é jovem, fala de dar uma roupa nova para você, você quer. Fala de você ir numa viagem para um lugar que você nunca foi, que você quer. E aí aqui diz aqui: então o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Velório. Chega o dia do velório, cabelo branco, não tem mais força de pegar nenhum gafanhoto, acaba todos os desejos da carne, está na hora de ir embora. Lembra-te, versículo 6, dele, antes que se rompa a cadeia de prata. Está falando do fio de prata que está ligado, irmão. Esse fio de prata, cadeia de prata, está ligado espiritualmente na nossa espinha, a nossa cabeça. É o que liga o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. E ele está dizendo: antes que rompa e se despedace o copo de ouro, o crânio, e quebre o cântaro junto à fonte, o coração pare, exploda, e se desfaça a roda junto ao poço, o sangue pare de bombear, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é o quê? Vaidade. Só tem uma coisa que não é vaidade: lembrar de Deus no dia que nós estamos bem. Sabe? Eu posso pegar folhetos, minha perna, descer rua, subir rua para evangelizar. Eu posso pegar meus braços, carregar um tijolo aqui para construir a igreja. Eu posso ler a Bíblia para ensinar para os irmãos. Eu posso ouvir para poder aconselhar. Eu posso falar, minhas palavras serem boas. Meu coração está batendo certo, o sangue está perfeito. Dente já caiu uns 2, tem gente que caiu mais. Cabelo está branquecendo, tem gente que já caiu até o cabelo. Eu preciso lembrar de Deus agora. Você precisa lembrar de Deus agora. Aleluias. Senão vai ficar lamentando depois o que não fez. É agora, irmão. É agora que eu posso. É agora que você pode. E não construa um castelo para você, porque Salomão construiu o templo de Salomão, e aí Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Ele construiu castelos, veio impérios, destruiu tudo. Tudo. Ele tinha cavalos mais que todos os outros, veio outro rei e montou nos seus cavalos. Ele tinha 1000 mulheres, ele morreu, e outros homens ficaram com as mulheres dele. O que a gente tem significa nada. E Salomão estava pegado a tudo isso, até o dia que ele abriu o olho, porque as mulheres dele deixou ele tão louco que ele começou a servir demônios, e ele ficou louco no fim da vida dele. Depois que ele voltou à lucidez, porque ele buscou tanto demônio, mas tanta coisa errada, porque por causa de tantas mulheres que ele tinha, cada mulher trazia um deus, cada mulher trazia uma bebida, cada mulher trazia um costume, e ele foi aderindo, pegando. E agora, velho, no fim da sua vida, ele cai em si. Ele dá um conselho para nós: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é o conselho de Deus para você, é o conselho de Deus para mim. Lembrar de Deus agora. Aleluias. Talvez, irmão, estou pregando isso aqui hoje, e a tua morte está próxima. E aí? Você não sabe, às vezes a minha morte está próxima. Uai, o pastor internacional
Maurice Moore, pega um avião, tira uma foto 2 horas antes, entra no avião, decola, se choca com um guincho, morre todo mundo. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Quantos que pregaram a palavra? Tem uma pessoa da nossa cidade que ia pregar, era pastor em Altair, pegava o seu carrinho, ia para pregar a palavra de Deus, no meio do caminho sofreu um acidente, morreu. Pastor, 40 anos, morreu. E ele disse para a mulher dele antes de sair de casa: se despede de mim, porque eu não sei o que vai acontecer com a gente. Brincando. E a mulher nunca mais viu ele, a não ser morto. Nós não podemos brincar com a vida, porque nós não sabemos. Ah, mas eu sou crente, comigo ninguém pode. Não, comigo não, aqui não. Gente melhor do que nós, gente que tem muito mais do que nós, morreu, sofreu. Então esse é o momento, essa é a hora. Ninguém é melhor do que ninguém. Fulano se matou, não vale nada, é vagabundo. Não, você não sabe por que se matou. Esse ano nos Estados Unidos, 3 pastores se mataram. O cara pregou a palavra no altar às 9 da manhã, foi para o seu escritório, que era dentro da igreja, e tinha um culto às 2, e 2h30, 3 horas não sai, vão bater na porta, o pastor tinha se enforcado. Pastor. Irmão, nós sem Deus, nós não somos nada. É uma carcaça que anda pela terra. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode chamar o outro sem vergonha, vagabundo, marginal, pilantra, drogado, viciado, maconheiro, alcoólatra. Não, porque se nós não somos, é porque a graça de Deus está sobre nós. Então lembra de Deus agora, sabe? Pastor, eu vou batizar o ano que vem. Não, batiza agora. Pastor, eu vou mudar de vida o ano que vem. Não, muda hoje, muda agora. Pastor, eu vou dizimar o ano que vem. Não, dizima hoje. Hoje você dizima, hoje você oferta. Pastor, eu vou pregar para aquela pessoa lá daqui uma semana. Não, irmão, se você puder, pregue agora, porque você não sabe o que pode acontecer. Mas a pessoa está falando com a gente ali, a gente está bobeando. Peguei a circular um dia, quando eu era jovem, uma menina veio e fez assim aqui, ó, olha aqui, cocada, tinha pedido de cocada, olha aqui meus punhos. Falei, nossa, que é isso, coisa feia. O que você fez? Ah, tentei me matar. Nossa, que coisa, hein? Faz isso não, você é uma boa pessoa. Não preguei para ela. 3 dias depois ela se matou. Uma pessoa mostrou para mim ali. É como se o demônio estivesse falando assim para mim, ó, tira eu dela, faz favor. Mas eu lembro de estar tão na carne, mas tão na carne, tão vivendo para mim mesmo, tão cheio dos meus sofrimentos, tão cheio dos meus vazios, que o demônio me mostrou ele no pulso daquela pessoa, e eu não consegui ver que era o demônio. A pessoa se matou na minha rua. Pronto. Aí quando você ouve, olha, fulana morreu, morreu, te vem a cena circular, sentado, ainda mostrando, tudo cortado, e vem a cena, gente, eu não fiz nada, porque eu poderia ter levado o folheto lá outro dia, não deveria ter sido aquela hora, é aquela hora. Amém, irmãos? Fala aí para o teu irmão, Deus é hoje, fala para ele. Amém? Deus é hoje. Pastor, para me encerrar aqui, pessoa não vem no culto e acha assim, mas não vai acontecer nada não, mas aquele culto ia fazer alguma coisa na vida dela e não faz.
Aí Deus toca no coração para orar de madrugada, não ora, pronto. E aconteceu alguma coisa, um livramento para alguém, não aconteceu. Porque essa vida nos faz ser assim, irmão, cheio de depressão, essa vitrine. Os jovens têm que estar bonito, tem que estar aparentado para as outras pessoas ver. Nós temos que conquistar. Como que você está? Você tem que mostrar que você está bem. Você tem que pagar suas contas. Você tem que falar, você tem que conquistar um carro novo para as pessoas verem que você tem alguma coisa. Você morar de aluguel, você às vezes se sente mal perto do outro que mora com casa própria. Você vem com uma roupa mais ou menos para a igreja, você se sente mal com aquela pessoa que vem com uma roupa melhor que a sua. Então essa disputa de Satanás, essa desgraça dessa vida, nos faz buscar coisas que não deveríamos buscar. Nós não devemos só buscar a casa aqui da terra, buscar a casa do céu. Nós não devemos só buscar a roupa aqui da terra, buscar a roupa do reino. Nós não devemos só querer carro novo na frente da igreja, nós queremos querer almas aqui dentro da igreja. Porque o resto é vaidade, irmão. Eu te convido a ler Eclesiastes devagarzinho. Você vai ver que muita coisa que você está sofrendo, porque você quer aparecer, você quer se mostrar para os outros que você é próspero, que você conquista, que você é inteligente, que você é um empresário, que você quer virar isso, que você quer virar aquilo. Você vai ver que muita coisa que você tem dentro de você é bestalidade, é burrice, é a disputa que um homem tem contra o outro. Minha igreja é melhor do que a igreja de fulano de tal. Essa igreja tem mais alma do que a igreja de fulano de tal. Nosso louvor é melhor, não sei do que. É tudo coisa do capeta. É tudo vaidade. Amanhã vai um pastor e fala assim: eu vou construir uma igreja maior que essa daqui do pastor Carlos. Tudo vaidade. Tudo coisa do demônio. Eu quero que você, irmão, concentre onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Nós começamos o culto assim. E Salomão está dizendo: põe teu coração, lembra do Senhor. Agora que você pode lembrar, agora que você levanta agora. Vamos ficar de pé. Aleluias. Cheire de cantas, hein? Os guardas da casa, pega aí os seus braços, louva a Deus pelos seus braços. Os homens fortes, suas pernas, louva a Deus pelas suas pernas. Os moedores dos seus dentes, os seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Você ter prazer ainda na vida. Deus. Então Deus está falando conosco essa noite. Está falando com você que está desanimado porque tua bênção não chegou, porque você não casou, porque você não prosperou, porque não abriu a porta para você, porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Tudo é vaidade. O que não é vaidade, a única coisa que o homem mais sábio da terra diz que não é vaidade, é lembrar do Senhor enquanto você pode. É buscar o Senhor enquanto se pode achar, é invocar a Deus enquanto está perto. Espírito Santo. Irmão, não erra o foco. Deus tem prosperidade, Deus tem riqueza, Deus tem A, Deus tem B, Deus tem C, Deus tem o alfabeto inteiro para nós. Mas o que Deus quer é que não nos apeguemos à vaidade dessa terra, que não entremos nas disputas dessa terra. Ao contrário, que tudo que tivermos, tenhamos condição de devolver para Deus de novo, tudo.